Oi, oi, oi. Só passando antes do vídeo aqui para avisar que isso aqui é um trabalho da escola, um trabalho de português que eu tive que fazer. E como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu tenho um canal no YouTube, já fazem alguns meses que eu não posto vídeos nesse canal. Que tal se eu pegar o vídeo que eu tinha que fazer para minha professora e postar no meu canal do YouTube? Inclusive, professora, eu espero que a senhora não se importe de eu estar transformando o meu trabalho, minha nota, num conteúdo pro YouTube, tá? É um vídeo sobre ultrarromantismo e tem uma participação do meu amigo, que era minha dupla, o Wesley. E a gente vai falar um pouco aí sobre o ultrarromantismo e a cultura gótica que também está inserido nesse mundo aí, tá? É sobre literatura e eu espero que vocês tenham um ótimo vídeo. Oi. Bem, esses dias eu tava vendo um vídeo do Quadro em Branco sobre o HP Lovecraft. E coincidentemente, eu também estava estudando na escola sobre literatura e ultrarromantismo. E eu descobri que o HP Lovecraft é também um autor ultrarromantista, que é do período gótico. Que ele faz, não período gótico, mas que ele fazia obras que tinham uma temada gótica. E não, góticos não são apenas pessoas com cabelo preto, unhas pretas, unhas pintadas de preto, batom preto e rímel preto e sombra preta. Não é só isso. E também essas pessoas não bebem sangue, por mais que você imagine que elas durmam em cemitério e bebam sangue à noite. O movimento gótico ou ultrarromantismo é uma corrente da escola literária que tem como a sua principal, o seu centro, a sua principal característica, a melancolia e o escapismo, que é um tipo de fuga da realidade. Eles têm um apreço por coisas mórbidas. E esse sentimento negativo gira em torno de algo que eles chamam de o mal do século. O Byron, que é um dos principais autores dessa corrente, dessa escola literária. Ele desafiava as convenções morais de seu tempo. Foi um dos principais poetas do romantismo na Europa. Em decorrência da sua influência, o ultrarromantismo ficou conhecido como geração byroniana. E isso chegou aqui no Brasil mais ou menos no período ali entre 1853 e 1879. Esse período ele chegou aqui sendo conhecido como tipo a segunda geração do romantismo, algo assim. E nessa época, os escritores mais jovens já tinham perdido todo aquele sentimento de nacionalismo e patriotismo que tinha na primeira geração romântica. E eles estavam passando por uma fase assim meio de desesperança, meio de pessimismo em relação ao país ou à humanidade. E um cara chamado Álvares de Azevedo, que foi fortemente influenciado pela geração byroniana, foi assim o principal representante do ultrarromantismo no Brasil. Ele foi o cara que, o principal autor, ele foi o cara que mais deu força a esse movimento. Como eu já falei, tipo, as principais características do ultrarromantismo são a melancolia e o pessimismo, que são esses sentimentos meio pessimistas, melancólicos e pesados. Essa coisa meio dark, meio escura, que traz uma atmosfera mais escura realmente para os contos ou poesias ou obras literárias. O escapismo, que é uma forma de fugir da realidade, que é algo que está bem presente nas obras do HP Lovecraft, no qual eram os seus contos de terror cósmico. O gosto pelo mórbido, eles têm essas pessoas que seguem a cultura gótica, que também está caracterizada no ultrarromantismo, têm um certo apreço por essas coisas mórbidas, por coisas relacionadas à escuridão, à noite, à morte, e em alguns casos até o satanismo. O egocentrismo também era algo que estava inserido nesse movimento, mas
principalmente por uma questão de crítica social. Críticas sociais fodas. Eles voltavam-se para si, as obras, contrapondo a primeira geração, que tinham contos que retratavam a vida dos burgueses e das pessoas mais ricas. No ultrarromantismo, esse egocentrismo vinha como uma crítica social aos burgueses, de maneira que eles eram meio que ignorados. Tipo, os autores se voltavam para si e ignoravam esses burgueses, essas pessoas. E esta era a maneira de crítica da época. E também a ironia que também era algo muito presente. E os principais autores, como eu já mencionei aqui, o Lord Byron, que era assim um cara pessimista e que se expressava de uma maneira bem melancólica. Como eu já falei, ele foi o cara que mais deu força a esse movimento, é tanto que é chamado de geração byroniana. Aqui no Brasil, também, como eu já mencionei, teve o autor chamado Álvares de Azevedo, que as suas principais obras são A Lira dos 20 Anos, que é uma poesia, Noite na Taverna, que é um conto, e O Macário, que é uma peça teatral. Bom, eu sou Wesley e hoje eu vou falar sobre dois principais autores do ultrarromantismo. Vou começar falando sobre Lord Byron. Ele foi um dos principais poetas britânicos do romantismo. Ele nasceu em Londres no dia 22 de janeiro de 1788 e era filho de John Byron e Catherine Gordon. Catherine, que era uma princesa, se não me engano. Enfim, tempo depois de seu nascimento, seu pai faleceu e sua mãe teve que se mudar com ele para a Escócia. E algum tempo depois que seu avô morreu, ele se tornou herdeiro do trono. E em 1815 ele se casou-se com Anne, casamento esse que durou apenas um ano. E depois desse divórcio ele teve que se mudar para a Suíça depois de muitos escândalos envolvendo seu nome. Após entrar na faculdade, aos 19 anos, ele publicou seu primeiro livro de poesia, Horas de Ócio. Esse livro foi publicado em 1807 e foi alvo de muitas críticas. Um tempo depois, o poema Manfredo, que foi muito conhecido, foi publicado em 1817. Não poderia faltar, claro, a obra Dom Juan, uma das mais famosas, que foi publicada em 1819. E em 19 de abril de 1824 ele acabou com essa. Agora eu vou falar sobre Álvares de Azevedo. Ele que foi um poeta muito revolucionário para a literatura portuguesa. As suas poesias tratavam do mundo interior e ele era conhecido como o poeta da dúvida. Ele deixou de lado os temas nacionalistas e indianistas usados na primeira geração romântica e se aprofundou mais no mundo interior, trazendo em suas obras uma coisa mais profunda. Muitos de seus poemas tratavam muito sobre o tédio da vida, frustrações amorosas e os sentimentos de morte. E a figura da mulher nas obras dele era tratada como um ser inalcançável. As suas principais obras foi Macário, uma obra dramática que foi publicada em 1850, Lira dos 20 Anos, que é uma poesia, foi publicada em 1853, A Noite na Taverna, uma prosa muito conhecida, que foi publicada em 1855, O Conde Lobo, que foi outra poesia, foi lançada em 1866, e seu falecimento foi em 25 de abril de 1852. Se gostar, não esquece, dá um like aí, que você me ajuda. Compartilha para alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto, ou então para alguém que também está tendo que estudar essa escola literária, tá? Se inscreve se você gostar do meu canal, se você gostar desse tipo de vídeo, e até mais.